Juízes 7, verso 1 diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Ficou um terço praticamente daquele exército que estava com ele, de 32.000. Quando ele diz: olha, os medrosos vão embora, e a gente vê que é muito maior o número dos medrosos do que aqueles que são corajosos. E ele seguiu aqui no verso 4: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Perceba que é Deus quem vai fazer essa separação. Há uma atuação daqueles homens, mas é Deus quem está conduzindo. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Perceba que é Deus quem diz, quem vai e quem fica. Verso 6 diz assim: o número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Verso 7: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Olha só, agora foram dispensados, mais cerca de 22.000. Ficaram apenas 300, o que representa 300 homens para os 32.000 que estavam. Gente, é menos de 1%. E eu pergunto para você: você está disposto a continuar se o recurso que você tem nas mãos diminuir para menos de 1%? Você ainda manterá a sua fé? Você ainda continuar crendo que Deus, Ele cumpre as suas promessas? Olha o verso 16 e 17, o que diz: dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro, e lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. O líder se coloca como exemplo, E ele se coloca à frente: olha, faça o que eu fizer. Parece que a gente está até ouvindo o apóstolo Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, aquilo que eu estou pedindo para vocês fazer, eu já estou fazendo. Vocês me sigam, se colocando à frente daqueles que o Senhor está colocando aos nossos cuidados. Então seja você o exemplo. Juízes 7, verso 18 diz assim: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Agora o verso 22 diz assim: quando as 300 trombetas soaram. E eu gosto desse texto, querido, porque diz que as 300 soaram. Era 300 homens, mas eram 300 homens presentes, eram 300 homens atuantes. Veja que o texto não diz que soaram 299, foram 300 trombetas. Todos estavam ali, todos cumpriram o seu papel. E o Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltassem uns aos outros com as suas espadas. Houve ali uma confusão
no acampamento, e muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. E o verso 23: os israelitas de Naphtali, Azer e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Os midianitas, desesperados, fugiram, daquilo que o Senhor estava fazendo. Deus estava realizando algo poderoso naquele lugar. E depois que o Senhor fez aquilo, foram convocados os outros, não ficaram só os 300, outros se agregaram e entraram naquela força e começaram a perseguir os midianitas. Queridos, a maioria dos milagres, eles são explicados de forma científica. Até mesmo, as 10 pragas lá do Egito, existe aí uma ideia, de como tudo aconteceu, que uma coisa desencadeou a outra. Então existe explicação científica, existe até um filme, eu não me recordo o nome agora, mas que trata desse assunto, mostrando, olha, tudo que aconteceu ali foi possível pela natureza, diz lá, foi um tipo de alga que deu no rio e ficou vermelho, e com isso, as rãs saíram, e depois que as rãs morreram, vieram os enxames de mosca. Eles vão explicando até a hora que não consegue explicar mais, mas consegue-se dar explicação até para os milagres mais extraordinários, como alguns aí tentam explicar como é que o mar se abriu, como é que o povo passou, tentando mostrar que isso aconteceu de forma natural. Recentemente ouvi sobre a passagem, do Rio Jordão, quando Josué vai entrar na terra. Dizem que o que aconteceu foi que houve um terremoto e as pedras rolaram de uma montanha e bloquearam a água do rio. Então a água parou por um tempo e o povo passou, e aí a água passou aquelas rochas e desceu e seguiu o seu curso. Agora o que nem explica é que é na hora certa, porque Deus disse assim, olha, quando o sacerdote pisar no rio, a água vai parar. E foi exatamente nesse momento. Como Deus fez, isso são detalhes, mas a maioria dos milagres, as pessoas tentam trazer uma explicação, mas isso não diminui a atuação do nosso Deus. Deus deu a eles, aos 300, uma boa estratégia. Foi na verdade uma ideia brilhante que aqueles homens tiveram no escuro. Eles vêm com as tochas dentro dos vasos, ninguém vê eles se aproximando. Daqui a pouco as cornetas soam e eles jogam o vaso e aquilo cai no meio do acampamento. Eles entendem que o inimigo está ali, e com pouca luz, um saiu matando o outro, achando que eles estavam ali presentes. Foi mesmo uma ideia brilhante. E alguém poderia atribuir aquela estratégia à vitória. Olha, aqueles 3 homens venceram, mas foi por uma estratégia. Mas quem passou pelo processo reconhece o milagre. É o processo do milagre. Quantas vezes nós atribuímos as nossas conquistas a boas ideias? Não, eu tive uma ideia e saí daquela situação. Quantas vezes nós atribuímos a outras coisas, que não são Deus, mas quem viveu o processo sabe que foi Deus. Gideão sabia que era Deus, o povo que estava com ele sabia que era Deus, porque diz que o exército dos midianitas, eles eram incontáveis. Conta aquele grupo pequeno de 300 homens, e o Senhor fez eles passarem por um processo, o processo de subtração, o processo onde eles tinham uma força, e aquilo vai diminuindo ao longo do tempo. Olha só, 32 mil homens apareceram, e Deus diz, tem gente demais, assim vocês vão dizer que foi na força de vocês, vamos reduzir esse número, e esse número cai para 10 mil, e o Senhor diz, ainda tem gente demais, e o Senhor diz, vamos reduzir esse número, e sobra lá os 300 homens, menos de 1%, querido, estavam ali. E quem viveu o milagre da subtração, sabe que é Deus agindo. Na sua vida hoje, eu não sei como é que está o processo, mas talvez você já considerou que tinha mais força, considerou que tinha mais dinheiro, considerou que tinha mais juventude, mais força, e você vê caindo no processo de subtração.
E diante das promessas de Deus, você vê, puxa, o tempo vai passando, e aí parece que você está perdendo, estão tirando de você aquilo que você contava para viver tal promessa, para viver tais sonhos. E aí você contava com aquele recurso e você teve que usar, o recurso se foi. Você contava com amigos, os amigos se foram. E você contava com a disposição de algumas coisas, e essas coisas estão indo. Isso é o processo de subtração, porque Deus quer mostrar para mim e para você que Ele é quem vai fazer. É lógico que Deus usa pessoas, Deus sempre usa pessoas. Deus podia ter realizado sozinho, Deus podia ter mandado um anjo e ficado muito claro, olha, todos viram o anjo descer do céu, e aquele anjo pelejou contra o exército, e ficou evidente que foi Deus que fez. Mas Deus dá margens para os incrédulos descrerem, por isso que muitos milagres conseguem se explicar, mas Deus está agindo em tudo, e quem passou no processo sabe que é Deus. É por isso que a gente vê crente dando glória a Deus por tudo. Ele conseguiu um emprego, ele fala, Deus me deu um emprego, e o pessoal, não, mas você passou no processo, você fez isso. Não, quem estava lá e viveu o processo de subtração, aonde chega um ponto que você diz, não dá para mim, e aí Deus diz, agora eu entro. E quando Deus entra, Ele faz a diferença. Então no meio desse processo você glorifica a Deus, você diz, não, foi Deus que me deu, porque eu vivi o processo com Deus, e no meio do processo Deus mostrou para mim que era Ele quem estava fazendo. Pessoas que passaram por processo de subtração, eles reconhecem, que as vitórias vêm de Deus, porque você contava com algo, e esse algo se foi. E para você que está no meio do processo, eu quero dizer para você, que tudo que você está perdendo, Deus pode te dar muito mais. Ele promete nos dar porção dobrada de tudo aquilo que nós perdemos. Então não fique fazendo conta com aquilo que está indo, com aquilo que está saindo, porque para Deus nada é impossível. Ainda que aquele que está observando, ele não reconheça a atuação de Deus na sua vida, você que está no processo vai glorificar a Deus, você vai reconhecer que é Deus. O diagnóstico parecia que era bom, aí foi caindo, foi ficando ruim, foi ficando péssimo, e aí chega um momento que já foi desenganado, olha, não tem mais jeito, e aí Deus vem, desistiu, já viu que não dá, agora é a hora de eu entrar, e aí Deus entra e muda a situação. Jeremias 17:5 traz uma mensagem poderosa do Senhor dizendo, não confie em si mesmo, não confie nos seus recursos, não confie nas pessoas, não confie naquilo que está a sua capacidade. Eu não estou dizendo no sentido de desconfiar, eu estou falando no sentido de colocar nessas coisas a sua esperança, colocar nessas coisas o propósito da sua vida. Olha só o que Paulo viveu. Paulo também viveu o processo de subtração na sua vida. 2 Coríntios 11, verso 30 diz assim, se devo me gloriar, seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha que ensinamento poderoso. Paulo, ele em um momento se considerou forte, mas ele foi entendendo que à medida que ele ia passando pelo processo de subtração, aonde parece que o seu vigor estava indo embora, as suas finanças estavam indo embora, a sua saúde, a sua juventude, ele foi vendo que à medida que ele considerava-se mais fraco, ele se via mais dependente de Deus, então Deus interagia. O que representava os 300 para Paulo? Olha só, 2 Coríntios 12, 7 diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Paulo, ele foi transportado
ao terceiro céu. Ele não sabe se foi por visão ou se ele realmente esteve ali presente, mas ele diz que viu coisas inefáveis. Deus revelou para ele, como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Paulo estava vivendo esse processo, o Senhor estava anunciando para ele coisas firmes, coisas grandiosas, e ele, impactado pela revelação destas coisas, diz aqui, foi-me dado um espinho na carne. Os 300 de Paulo, é o limite quando você diz assim, eu preciso remover isso, senão eu não avanço. E aí diz assim, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O verso 8 diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. É como se ele dissesse, Senhor, tira isso de mim, porque eu não vou conseguir vencer com isso. Olha, remove isso que está me machucando, tira esta coisa que está me impedindo. Como é que eu vou vencer? É como se aquele peso impedisse de ir. E olha a resposta do Senhor, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa no processo de subtração. Quando Deus vai retirando, o poder dele vai se apoderando em nós. Todas as vezes que eu vou tirando o meu olhar, a minha confiança das coisas que estão à minha volta, das pessoas que estão à minha volta, do meu próprio conhecimento, da minha sabedoria, eu vou recebendo mais do poder de Deus, porque os meus olhos vão se voltando para Ele, eu vou reconhecendo que eu não consigo avançar sem Ele. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quais são os seus 300? Qual é o seu limite? Até onde vai a sua fé? Quando você olha e diz, não, sem essa pessoa eu não consigo avançar. Olha, sem esse recurso eu não consigo ir. Nós pensamos em um momento, não, igrejas de porta fechada a gente não consegue, e aí Deus vem e mostra que a gente consegue sim. Nós olhamos algumas limitações e falamos, olha, com isso eu não consigo, e aí a gente entra no processo de subtração, e Deus vai dizer, eu vou mostrar para você que você só precisa de mim. E nós só sabemos que Deus é tudo que nós precisamos, quando Ele é tudo que nós temos. 2 Coríntios 12:10 tem mais afirmações de Paulo dizendo assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quais são os seus 300? Se parece com Paulo? São as suas fraquezas, os insultos, as necessidades, as perseguições ou mesmo as angústias, a tristeza. Você acha que não dá para conseguir avançar com essa tristeza que está aí consumindo o seu coração? Deus está dizendo que a única coisa que você precisa para avançar, para ir avante, é dele, é de Deus. O que representa os seus 300? Sua conta corrente, zerada, ou mesmo devedora? Você achou que Deus só podia te tirar daí se a sua conta não chegasse aonde chegou? Ou, o emprego que se foi, você contava tanto com o emprego, com aquele salário que você tinha, e agora você entrou no processo, e agora a subtração veio, e você não tem mais o emprego. E agora, como é que você vai fazer? Você achava que aconteceria na sua juventude, com o seu vigor, e está chegando, a meia-idade, ou até mesmo a velhice, e você fala, agora não dá mais. Por um tempo eu achava, que se Deus não fizesse depressa aquilo que Ele tinha me prometido, ia chegar a idade. Eu falava assim, como é que eu vou fazer isso, se o vigor se for? E Deus faz tudo no tempo dEle. Quando chegou os meus 300, que eu falei assim, puxa, com esse agora não dá. E aí Deus falou, agora eu entro, agora eu vou somar,
agora eu serei a sua força. O seu 300 é os amigos que se foram? Você achou que sem eles não dava? Então agora Deus entra para dizer, é eu que vou fazer, sou eu que vou realizar, sou eu que estou te conduzindo nesta peleja. Você tem um limite para a atuação de Deus? Qual é o seu limite? Até onde você acha que Deus pode ir e te resgatar? Esse limite é os seus 300. É isso que Deus diz para Israel, olha, você vai se orgulhar se você fizer com esse número. E aí Deus diz, tem gente demais, recurso demais, saúde demais. E aí Deus vem e vai subtraindo, para que nós possamos glorificar a Ele. Quando acontecer, nós seremos aquele que vamos declarar, foi Deus quem fez. Por menor que pareça o milagre, nós sabemos que foi Deus quem fez. Jó teve seu 300. Olha só o que diz em Jó 3:25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. É os 300 de Jó. Era o seu temor. Talvez Jó pensava, olha, se acontecer tal coisa eu não vou conseguir sobreviver. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada enquanto seus filhos iam celebrar os aniversários, e ele rogava a Deus, ele fazia ofertas ao Senhor, porque ele pensava, quem sabe um dos meus filhos vai pecar, e então ele já estava intercedendo, e parecia que ele não podia viver sem seus filhos. E aí Deus tira todos os filhos, Deus tira toda a riqueza, aí Deus leva embora a saúde, e ainda a sua mulher o afronta, e Deus mostra que sim, que Deus conseguia tirar Jó, além do limite que ele achava que não podia sair. Talvez você ache que já passou do limite, que não tem mais volta, aonde você chegou, aonde você está, mas nesta noite Deus me traz aqui para te dizer, Deus te tira daí da onde você está, não há limite para Deus. Deus pode resgatar o homem aonde ele estiver. O Senhor entra aí, Ele te tira, Ele muda essa situação que você já perdeu a esperança, você já olhou e já disse, olha, não tem como eu sair daqui. Nesta noite o Senhor te diz, eu posso te tirar daí, eu posso mudar essa situação, e eu posso te levar à vitória. Saul e seu exército tinha os seus 300, ou seja, ele tinha o seu limite. Qual era o limite? Está aqui, 1 Samuel 17:16, diz assim, durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava a sua posição. Aquele filisteu chamado Golias, considerado um gigante, dia após dia, ele ia lá de manhã e voltava à tarde desafiando o povo, e cada vez que ele aparecia, o limite daquele povo ia se esvaindo. Os 300 dele era os 40 dias. Olha o que aconteceu. 1 Samuel 17:24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Era o limite. Aquele 40º dia, quando o homem vai de novo e diz, cadê os valentes? Eles fogem. Era o limite deles, e é neste momento que Deus entra com um pequenino Davi, o pastorzinho de ovelha, quebrando tudo aquilo que eles consideravam como ideal, como uma batalha justa, uma batalha onde havia força e condição. O rei Saul olhou para Davi e disse, você é um menino, ele é um guerreiro experiente, como é que você vai lutar com ele? Mas o Senhor estava com Davi, e quando Davi se aproxima da batalha, a Bíblia diz que Davi correu ao encontro do gigante, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor dos exércitos, aquele que podia derrotar. E Davi, com aquela funda, jogou a pedra, e aquele guerreiro caiu por terra, e Davi cortou a sua cabeça com a sua própria espada, uma coisa totalmente fora de qualquer expectativa. E quando todos olharam para aquilo, eles reconheceram que Deus estava atuando. Marta e Maria também tinham os seus 300, o seu limite.
o limite delas está registrado aqui em João 11:39, olha só. Tirem a pedra, disse Jesus. Mas Marta respondeu dizendo assim: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. 4 dias na sepultura era o limite da fé de Marta e Maria. Era o limite daqueles que estavam ali ao redor, porque havia uma crença naquela época que o espírito permanecia no morto por 3 dias, mas no 4º dia já havia ido. Então era aquele o limite. Olha, passou de 3 dias, não tem mais jeito, o espírito já se foi, já cheira mal, já está apodrecendo, olha, não tem mais solução, não adianta fazer mais nada. Elas se lamentaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A fé delas ia até o último sopro de vida. Depois elas achavam que não, mas Jesus se apresenta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca morrerá. O Senhor passou o limite da morte e trouxe Lázaro à vida. Depois o próprio Cristo, após 3 dias na sepultura, ele ressuscitou declarando: eu venci a morte, aquilo que nenhum homem poderia vencer, Cristo venceu, e ele é a esperança para mim, para você. Tem gente demais. Não se assuste quando você entrar no processo de subtração. Continue crendo que Deus está no controle. Você já esteve bem financeiramente, você se via estabilizado, parecia que aquela situação não ia mudar. Aí Deus vem e sopra no seu ouvido dizendo: tem gente demais. Você já se apegou a isso? Você acha que é essa carreira que vai te dar o sustento? Olha, você acha que essa pessoa, que sem ela você não é nada? Então você entra no processo de subtração. Não se assuste quando o Senhor disser para você: tem gente demais, tem dinheiro demais, tem ajuda demais. Confia em Deus, confia naquele que está te levando, fica firme. Os médicos vêm e dizem: olha, está caindo, olha, está regredindo. E aí você olha para os céus e diz: Senhor, para o Senhor não importa o diagnóstico. Você continua confiando, continua esperando nele, olhando para os olhos do Pai, sabendo que ele pode mudar tudo a qualquer momento. Eu quero orar com você nesta noite. E você que está no processo, não tenha medo dele. Eu não sei quanto você tem aí nos seus cálculos. Eu não sei quanto você tem na sua conta bancária. Eu não sei quanto você tem na sua saúde, na sua expectativa de vida. Eu não sei quantos você tem aí para te auxiliar. Mas se você for ter menos de 1% do que você tem agora, como ficaria o seu coração? Você entraria em desespero? Se você tem medo só desta ideia, mostra que os teus olhos estão no lugar errado. Deus está dizendo para você: não há limite para o poder de Deus. Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, estamos aqui, Senhor, diante dos nossos desafios, diante dos nossos processos. Mas o Senhor está, ó Pai, tirando não apenas aquilo que está à nossa volta, mas o Senhor está limpando o nosso coração dos ídolos que muitas vezes se instalaram ali. Mas nós nos arrependemos, ó Pai, de termos confiado nas riquezas, termos confiado, Senhor, na nossa sabedoria, no nosso próprio entendimento, nas nossas estratégias. Nós nos arrependemos, Senhor, de termos colocado a nossa esperança nas pessoas, na nossa juventude. Ó Deus, mas os nossos olhos olham para Ti.
Sabendo, Senhor, que não é a doença que vai levar de nós, ó Deus, as tuas promessas. Que não é, ó Pai, este momento que estamos vivendo que vai roubar do teu povo a esperança. Nós continuamos olhando para ti, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. É para ti, Senhor, que todo dia nós olhamos. E é do Senhor que vem a esperança, é do Senhor que vem o alimento, ó Pai. E nós já entendemos que não importa se são 32 mil ou se são apenas 300, nós continuamos olhando, sabendo, ó Pai, que se fosse apenas um único homem, o Senhor ainda faria, porque o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor, ó Pai, decidiu agir através de nós, agir através dos teus filhos. Ó Deus, o Senhor poderia fazer por si mesmo, mas o Senhor quer, ó Pai, que nós participemos daquilo que o Senhor está fazendo. Isso nos alegra, Senhor, porque assim como estava Gideão ali com medo, naquele lugar fechado, malhando trigo, ali, Senhor, com o medo, o Senhor vai a ele e diz assim: vai nesta tua força. E ele diz para ti: mas como? Se eu sou o menor, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da minha família. E o Senhor diz: vai nesta força. Aquele que reconheceu que era pequeno. E nós vemos este homem se posicionando e crescendo em fé, e a única coisa que ele queria saber era que se o Senhor estaria com ele. E quando ele entende que o Senhor estaria com ele, ele não mais reclama, ele não olha as dificuldades, ele não se importa que só tinham 300, ele apenas responde. E nós também respondemos a tua palavra, que veio gerar fé no nosso coração, para que nós possamos atravessar este vale e chegar ao outro lado em vitória, porque o Senhor é Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.